E vamos dividir, meu povo, porque está aberto a partir de agora o Brasil Gente Minas. Porque daqui, meu povo, você terá informação, culinária, saúde, mercado de trabalho e muito mais. No programa de hoje, Brasil Gente no Ar, programa dessa quarta-feira, a gente vai falar... Quê? Cadê minha música, hein? Tem nenhuma música de divórcio aí não, Fabrício? Mas essa não é de divórcio, essa é de casamento, pô. Quando eu for casar, vai tocar essa música aí, sobe o som. Aí, ó, eu entrando, da Atena lá na frente, narrando meu casamento e eu entrando pra casar. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar de um tema que é muito delicado, sobre divórcio. Muita gente se nega a falar, não gosta muito, é desconfortável e tal, mas a gente vai falar, inclusive, recebendo uma especialista. Vamos falar com os filhos que o casal está se separando. Vocês estão entendendo? Você já passou por isso? Então fala o seguinte, conta pra mim no Band Zap, vai aparecer aqui agora o telefone, conta pra mim se você já passou por isso, se os seus pais são separados, se você é separado, está pensando em se separar, está em processo de separação, isso tem atingido os seus filhos? Seus filhos estão incomodados, ruins na escola, se bem que a aula começou agora. Qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, qualquer informação, a participação aqui no nosso Band Zap que vai aparecer agora, 99772-7663, já está aqui em cima, ligue agora, liga não liga não que ninguém vai atender. Manda o WhatsApp que a gente registra durante o programa aqui, ok? Tem as vagas do Cine também, você sabe que toda terça-feira a gente atualiza as vagas do Cine aqui, vocês sabem disso? Pois é, então daqui a pouco a gente vai atualizar as vagas do Cine ao vivo aqui na tela da Band e na nossa cozinha. Hoje tem creme de mandioca com ragu de costelinha. Acertei, Renatão? Creme de mandioca com ragu de costelinha. Vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo, não, porque esse tempo chuvoso é para você correr daqui a pouco, assim que acabar o programa, correr no supermercado mais próximo, comprar e fazer a noite aí, né? Já vale como jantar e como almoço de amanhã também. A Cris Carneiro está de volta, vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores com o quadro A Última Cartada. Então você que quer se reconciliar, você que está com algum problema no relacionamento e tal, a Cris, a nossa consultora sentimental, podemos chamar assim. Ela vai tratar tudo aqui dentro do programa. E você fica muito bem informado com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais. A partir de agora, então, bora, gente que está no ar no Brasil, gente Minas. A crise está atingindo o Hospital Sofia Feldman. A gente já falou em outras oportunidades aqui. A maior maternidade do país em número de partos, desde 2015, já está com esses problemas e agora vive uma nova fase. Para tentar contornar a situação, a Prefeitura de Belo Horizonte propôs assumir a gestão administrativa e financeira da instituição, que tem déficit de pelo menos R$1,5 milhão por mês. Por mês! Mas a direção do hospital afirma que a Prefeitura não tem cumprido o compromisso do repasse das verbas à instituição, não. Então, de quem é a culpa? Quem está com a razão? Diogo Ramalho tenta explicar, preste atenção, para você não formar opinião equivocada. Veja aí. Leitos desocupados, equipamentos e incubadoras parados nos corredores do hospital, UTI neonatal funcionando apenas neste espaço, enquanto no outro não há funcionários para manusear os equipamentos. Vários estão de greve por causa de salários atrasados. Mas agora a Prefeitura de Belo Horizonte quer assumir a direção e a administração do Hospital Sofia Feldman. Nós precisamos de saber por que o Sofia Feldman vem aqui tantas vezes pedir recurso. Uma das maneiras da gente saber isso é oferecendo a eles uma parceria em que colocaríamos uma gestão da Secretaria Municipal de Saúde, um diretor executivo que ficaria encarregado da parte administrativa, da parte técnica e financeira do hospital, e o hospital se encarregaria, então, da parte médica, da prestação de serviço. Vai haver uma reunião no próximo dia 27 entre as partes envolvidas para, quem sabe, definir o futuro da instituição. Mas ainda existem algumas dúvidas da direção quanto à proposta feita pela Prefeitura. O Hospital Sofia Feldman não é um hospital só de Belo Horizonte. Ele é um hospital que atende a todo o estado de Minas Gerais. Ele está organizado e preparado para isso. Se for para quebrar esses princípios, esses compromissos do hospital, o hospital ele perde a sua identidade. Ou seja, a intervenção do município é muito bem-vinda.
se ela vier com recurso que seja capaz de manter esse atendimento nos mesmos níveis que eles se encontram hoje. A conta não fecha. O Sofia Feldman tem um gasto mensal de 6,5 milhões de reais, mas recebe apenas 5 milhões. E a situação pode piorar caso a proposta da prefeitura não seja aceita. Isso porque o repasse de recursos ao hospital é feito de acordo com a produção. E com grande parte do número de funcionários em greve, não fica difícil imaginar. Se o atendimento está reduzido, de acordo com o nosso contrato, isso pode impactar na nossa receita, já que a maior parte da nossa receita está relacionada a esses indicadores, ou seja, de metas de produtividade. Atualmente, a maternidade possui um déficit de mais de 2 milhões de reais, devido ao pagamento de empréstimos que é acrescido na folha do mês. Segundo a Prefeitura, na gestão Calil, é colocado nos cofres da instituição mais do que os 15% exigidos por lei da arrecadação do município. Mas, de acordo com a direção do hospital, apenas os governos federal e estadual têm cumprido com o compromisso. Em torno de 85% do Ministério da Saúde e 15% da nossa receita são oriundas do governo do estado de Minas. Nós não conseguimos identificar na nossa contabilidade esses 30% que eu ouvi na mídia, o secretário dizendo que seria do município. Seria importante que isso ficasse mais claro e como que está isso embutido. Segundo o secretário municipal de saúde, tudo indica que na próxima semana pode acontecer um acordo. Pessoas como Dona Cleidione, que viajou 140 quilômetros de Nova Era a BH, agradecem. Na minha cidade não tem essas condições para pessoas que têm gravidez de alto risco, né? É só aqui mesmo. Vamos lá. Vamos esquartejar a informação. Primeiro, não pode parar, porque o povo precisa daquilo ali. Precisa do hospital funcionando a todo vapor. Essa semana, todo mundo está otimista, vão chegar a um acordo e tal. Então, que cheguem logo, porque a população não pode ficar prejudicada principalmente essa parte do hospital parada, poxa. Não pode. Então, a prefeitura se empenhando para resolver o problema, o hospital também otimista que essa reunião vai resolver e a gente vai ficar de olho em qualquer nova informação. Claro, a gente traz para vocês aqui. Deixa eu mandar um beijo para quem que é, André? Tá... Ana Neri ou Ana Neri? Ana Neri. Vamos de Ana Neri. Ela disse que com o tempo começou a gostar do programa. Mas esse programa é bom. Já tem, ela falou que tinha uma resistênciazinha e tal, o André tá me passando aqui. Mas depois ela, o programa é bom, Ana Nery. Você já é minha convidada, inclusive, para assistir ao vivo aqui na nossa arquibancada, ok? E se quiser cozinhar e souber fazer um prato bom na cozinha, você vem aqui fazer um prato pra gente. Um beijo pra você, Ana Nery, e um beijo pra todo mundo que quer assistir a outros programas, a outros canais. Estão chegando por aqui e estão gostando desse grande Brasil Gente Minas, de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. É um programa que tem nome policial, mas não é policial. É uma revista. Aqui a gente fala de cozinha, a gente traz a notícia, como você acabou de ver aí, do Hospital Sofia Feldman, nesse imbróglio com a prefeitura e tal. A gente vai falar daqui a pouco sobre divórcio, com uma especialista que estará aqui, que é exatamente a psicóloga Daniela Bittar. Acertei, Bittar? Daniela Bittar estará comigo aqui. E eu já estou até marcando umas consultas com ela lá, que eu estou ficando meio doidão, entendeu? Aqui na cozinha, outro doidão da cozinha, que é o chefe Renato Lobato, que é professor. Isso. Lá na Faculdade Estácio. Faculdade Estácio, está visitando a gente aqui hoje e vai preparar esse prato sensacional. Aí você diz, Everton, mas como é que você sabe que é sensacional se ele nem preparou ainda? Porque eu já comi algo parecido, mas não é bom igual o dele não. Então é o seguinte, creme de mandioca com ragu de costelinha, não tem jeito de ficar ruim. O chefe vai primeiro apresentar os ingredientes e a gente já vai dar o primeiro passo aqui. Atenção, atenção, povo de casa aí, hein? Chefe, o que nós temos aqui que nós vamos já apresentar? A primeira coisa é a mandioca. Eu não estou usando a mandioca comum, estou usando a mandioquinha amarela ou baroa. A batatinha baroa. A batata baroa. Ela tem um sabor mais leve e a gente sai do tradicional, porque normalmente todo mundo só faz purê com mandioca. E é fica levinho mesmo. O nhoque de batata baroa é uma delícia. Fica perfeito. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, colocar para cozinhar. Sim. Segredo na hora que for cozinhar qualquer tipo de tubérculo é deixar ele com casca. O que é tubérculo? Não, a raiz. Tudo que a mandioca é um produto tubérculo. Exato. Batata. Então eu vou sempre, batata, é sempre deixar ele com casca, nunca tirar a casca.
Por quê? Porque como eu vou cozinhar, a umidade vai entrar para dentro da baroa ou da batata. Sim. Então deixe ele com casca. Olha Na só, hora que tá for vendo a espremer, dica, meu povo. deixa cozinhando, não corte, deixa ele inteiro. Cozinhou por mais ou menos 30, 40 minutos. A gente vai colocar no espremedor e apertar. Sim. Pode usar deixar com a própria casca. Por quê? Porque no espremedor a casca vai se segurar. Então não tem problema. Não tem problema. Vai sujo, vai comer terra. Não. Mas todo mundo já comeu quando era criança. Lavou, higienizou, Já tá pronto. E a batata tá lavada também, né? Exatamente. Então aqui a gente vai pegar a baroa, colocar água fervendo. Sim. Vou deixar ela cozinhando por mais ou menos uns 30 minutos. 30 minutos, então, cozida com casca. Exatamente. Eu já deixei uma pronta para mostrar. É esse ponto aqui, ó. Vai virar um purê. purezinho de batata Então, baroa. essa é a primeira base. O que a gente vai acrescentar nesse purê? Eu gosto de receita muito simples, eu não gosto de receita complexa. E o povo de casa também. Também. Então, leva pro fogo, cozinha. Não. Então, aqui, ó, cozinhei. Aqui a gente vai misturar parmesão, Sim. para dar um sabor, e requeijão, Perfeito. que vai dar o ponto do meu Estão purê. prestando atenção aí, né, gente? Então, aqui nesse purezinho de batata baroa, ele vai misturar parmesão e requeijão, mas isso na panela. Não, vou misturar frio mesmo. Ah, frio? Pode ser, então você pode cozinhar a batata com antecedência, guardar ela na geladeira, Sim. e depois você faz essa mistura. Então faz a mistura do parmesão e do creme de leite. A frio. A frio. Por quê? Porque vai pro forno pra gente finalizar, então ele termina de dar o ponto Sim. que eu quero aquela textura Falei creme puxenta. de leite, eu acertei? Requeijão. Requeijão, pô. Requeijão. Não creme de Isso. leite, requeijão. Pronto, essa base então eu já tenho ela mais ou menos no jeito. Nós vamos preparar agora o ragu de costelinha. Sim. Esse ragu de costelinha, eu tô trabalhando com costelinha comum. Costelinha de porco. Costelinha de porco, mas pode fazer. Eu não tô conseguindo costelinha, tá difícil. Pode Levanta usar. a costelinha e mostra pro Ó. Adeilton ali, chefe, por gentileza. Olha aí Então, que bela peça de costelinha. aqui nós temos a Viva costelinha. o suíno, carne. Mas a gente pode substituir por copa lombo, Copa que é a lombo. cabeça do lombo, Sim. que também ela tem um sabor bem agradável. Ou pode trabalhar até mesmo com lombo ou com filezinho. Perfeito. Mas eu não gosto de porco. Pode fazer com frango. Abriu a geladeira, Linguiça. sobrou, tira da tripa e coloca a linguiça. Sobrou frios. Fez uma tábua de frios, sobrou, pode utilizar Boa também. ideia, boa ideia. Então, a vantagem desse tipo de preparo é que a gente consegue brincar com o que sobrou da geladeira. Então, atenção você que está em casa, a gente apresentou aqui a batata, a gente falou que mistura o parmesão e também o requeijão na batata, baroa, a costelinha você já viu, né? E aí o próximo passo aqui para a gente finalizar essa primeira parte, Tá, chefe. aqui agora então eu vou cozinhar eu vou começar a brasear essa costelinha. O que é brasear? Eu vou selar ela, dourar ela toda e eu vou começar a pingar água até ela desmanchar. Perfeito. Que demora um pouquinho, mas eu também já trouxe ela. Vai ficar nesse ponto ela aí, fica toda desfiada. bem desfiadinha. Meu Deus. E depois a gente vai fazer o refogado. Esse refogado vai ser... Evita temperar a costelinha, né, chefe? Eu coloco um pouco de sal. Só um pouquinho de Só sal. um pouquinho de sal, só pra já dar um viu? sabor. Alô, minha esposa que tá em casa, a Cris. Cris, é um pouquinho. Só uma pitadinha de sal. Isso. Pode ser uma concha cheia. Aqui agora a gente vai fazer o refogado, que eu vou começar a iniciar o processo do ragu. Simbora. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, bacon. Bacon é vida, né? Bacon é vida. Melhor alimento do mundo. Em qualquer preparação. Disparado. Ó, você usou bacon, tá pronto. enquanto o chefe Renato já joga o bacon ali para fritar, eu vou dar uma sequência ao programa. Daqui a pouco eu volto e ele vai contando passo a passo. Lembrando que qualquer dúvida, amanhã você já assiste ao programa no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Band Minas. Já eu volto, Renatão. Ok. Mãos à obra aí, meu garoto, porque março está chegando e essa é a época de ficar em dia com o leão. Você não sabe o que é o leão? Vai saber agora. Faltam poucos dias para o início da declaração do imposto de renda e já dá para fazer o rascunho na internet aí. Atenção, hein? Segundo especialistas, essa é uma das principais formas de você não errar e não cair na malha fina. Que o Anny Rodrigues explica. Preste atenção aí. Ainda faltam 13 dias para o início do prazo para a entrega da declaração de imposto de renda 2018, mas o Erleis não perde tempo e já reuniu todos os documentos. Nós nos preparamos para fazer a declaração do imposto de renda durante todo o ano. A gente tem um envelope, né, que a gente já vai deixando arquivado todas as despesas que a gente teve, todos os recibos durante o ano que a gente já sabe que podem ser deduzidos no imposto de renda e nós já vamos colocando nesse envelope. Para quando chega essa época do ano, a gente já está com toda a documentação em mãos. O prazo para a entrega começa em março e termina no final do mês de abril. Eu prefiro fazer logo no início,
exatamente por essa oportunidade também de poder corrigir e evitar cair na malha fina se tiver algum erro, né, nas informações. E outro benefício também é que, declarando logo no início, você também é um dos primeiros a receber os lotes de restituição. Para fazer a declaração, o contribuinte precisa reunir uma série de documentos, como comprovante de rendimentos, de compra ou venda de bens, de pagamento a médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Eu preciso separar todos os meus comprovantes de rendimento, eu preciso separar todas as minhas despesas, o que eu comprei, o que eu vendi, para eu contar essa história de maneira bem adequada. E a novidade este ano é que dependentes com mais de 8 anos precisam ter CPF. O contribuinte pode optar pela declaração simplificada ou completa. Então a gente preenche completo. O próprio sistema não dá a condição de perceber qual dos dois é melhor. Qual que eu vou pagar menos ou receber mais. Foi qualquer dúvida que você de casa tiver aí, a gente ao longo dos próximos dias vai tratar mais, vai abordar mais esse assunto para você não ficar na mão, ok? Seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Aliás, pode fugir do leão fazendo um trabalho sério, mas não sonega não, lá na frente e aí o pau canta no seu lombo. É o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, só 4 minutinhos, pode marcar no relógio, 4 minutinhos e a gente já volta para a sequência do Brasil Gente. Daqui a pouco o assunto é divórcio aqui no Brasil Gente como especialista. Vamos também atualizar as vagas de emprego do Cine. Está desempregado? Já já a gente vai arrumar um emprego para você. Até já. Olha, nós de volta aqui com o Brasil. Gente, eu ouvi essa música aí. Ei, Pablo Vittar. Vem cá, Nicolau. Eu gosto demais do Pablo Vittar, mas eu gosto mesmo. Eu só vi um vídeo dele esses dias, assustou com o que ele tem. Mas vocês queriam que ele tivesse o quê? Aquilo mesmo. Que apareceu no vídeo lá, ele rebolou, né? Ai, o que é aquilo? Mas é um homem, gente. Quer dizer, não é bem um homem, né? Ei, eu gosto demais do Pablo Vittar. Ih, eu danço isso lá em casa que vocês não fazem ideia. Hein? Ah, eu gostei da ideia. Eu, Naila e Pablo Vittar. É extremamente séria. É, sério. A gente vai fazer esse trio aqui no estúdio do Brasil Gente. Gente, falando em Brasil Gente, deixa eu dizer uma coisa. Quem está fora do mercado de trabalho precisa ter paciência para conseguir uma recolocação. Mas a gente sabe que é difícil ter paciência. Porque quando você vê que o dinheiro está acabando, o filho pede uma coisa, você não tem grana e não arruma emprego, é difícil. Agora, uma pesquisa revelou que o tempo médio de espera chega a 1 ano e 2 meses. Mas aí ninguém dá para esperar não, hein? A maioria das pessoas que está nessa situação se diz disposta a ganhar menos para ter o emprego de volta. Tem um amigo que trabalhou aqui que largou o emprego para curtir a Copa do Mundo. Eu disse para ele na oportunidade, não faça isso. Ele disse, a Copa nunca mais vai voltar para cá. E aí ele apostou na ideia. E até hoje ele não se recolocou, que é uma pena, que é muito competente, é um cara que eu gosto muito. Então vamos ver essa matéria aí, porque você de repente que está pensando em largar seu emprego, pensa 2 vezes aí, hein? Veja aí. Pelo menos 2 vezes por semana, Maria Cleusa sai em busca de emprego. Já tem mais de 1 ano que está nessa rotina. Depois do carnaval, a auxiliar de cozinha já fez 2 entrevistas, mas ainda não conseguiu nada. Minhas dívidas chegando, a gente tem que pagar. Eu estou querendo que a economia dê uma melhorada para pintar mais emprego para nós, porque tem muita gente desempregada. Elaine topa ganhar menos e até mudar de área, já que não tem conseguido emprego como auxiliar de enfermagem. O importante é ter um salário, pagar minhas contas e ter uma vida melhor. Em todo o país, mais de 12 milhões de brasileiros enfrentam um dia a dia semelhante ao desses trabalhadores. A busca por um emprego. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, traçou um perfil dos desempregados e concluiu que eles levam, em média, 14 meses para conseguir uma recolocação. 2 meses a mais do que em 2016, quando a taxa de desocupação estava acelerando. As mulheres são a maioria, com média de 34 anos de idade, mas a metade tem até o ensino médio completo. 95% pertencem às classes C, D e E. Mais de 60% se dizem dispostos a ganhar menos do que no último emprego. As principais justificativas são: o que importa é voltar para o mercado de trabalho e arrumar uma atividade para pagar as despesas. Mais de 30% atuavam no segmento de serviços ou no comércio e 14% na indústria. Para este economista, o mercado de trabalho já começou a dar sinais de melhora. Os níveis de inflação mais baixos, a taxa de juros mais baixa, certo? Isso tem permitido uma retomada gradual da economia,
certo? Já se nota, certo? Uma retomada da recontratação por algumas empresas. O Antônio se inscreveu num curso de buffet infantil, uma tentativa de ampliar o currículo para buscar novos mercados. Eu vou poder trabalhar por conta própria ou em outra empresa. Por isso que é importante a gente fazer novos cursos para aumentar o nosso currículo, para a gente ter mais conhecimento na hora de procurar emprego. A Marta já está um passo à frente. Conseguiu ser encaminhada para uma empresa que precisa de operadora de caixa. Um alívio depois de mais de um ano procurando emprego e com muitas contas para pagar. É tirar esse peso das costas. Eu tenho esperança que eu consiga dessa vez. Voltar a trabalhar para mim hoje é uma conquista. Olha, a qualificação é importante. Você que tem a oportunidade, existem muitos cursos técnicos aí, enfim, pela cidade, em vários locais. Faz curso técnico. Né? Essa qualificação é importante para a recolocação mais rápida no mercado de trabalho. Agora, é curioso que os números às vezes apontam para uma melhora, mas na prática a gente não vê essa melhora. As pessoas que a gente conhece que estão desempregadas já há algum tempo, elas continuam desempregadas. Então, na prática, a coisa não tem aquela reviravolta rápida, né, de muitas vagas sendo abertas rapidamente. Então, o importante é se qualificar para ficar, caso você esteja desempregado, menos tempo e se recolocar rapidamente, ok? Falando em emprego, você está procurando emprego? Então preste atenção, porque eu vou conversar agora, como a gente faz aqui toda terça-feira com a Francisca Alves, que é gerente do Cine Barreiro, está na ponta da linha comigo com as vagas de hoje do Cine. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, Everton, tudo bem? Eu estou bem, você? Tudo bem, graças Melhor ainda eu vou ficar se você me disser que tem muitas vagas e vagas boas aí, Francisca. Hoje nós temos muitas vagas, mas todas com experiência. Opa, mas não tem problema, tem muita gente qualificada que está desempregada. Quais são as boas vagas hoje, Francisca? Nós temos vagas de arte finalista, caseiro, confeiteiro, controlador de pragas, gerente comercial, padeiro confeiteiro e supervisor de vendas. Todas essas pedem no mínimo 6 meses de experiência comprovada na carteira. Que é um problema, né? Era um drama quando eu ainda não estava no mercado de trabalho, ia procurar emprego. Você tem... Aí eu já menti uma vez e consegui uma vaga, mas não recomendo fazer isso não, que é bem antiético isso aí. Mas vamos lá, ô Francisca, só rapidamente aqui, eu gosto que repita, porque às vezes as pessoas não pegaram na primeira leva aí. Vamos repetir então as vagas, por gentileza. Arte finalista, caseiro, confeiteiro, controlador de pragas, gerente comercial, padeiro confeiteiro e supervisor de vendas comercial. Muito bem, então todas com no mínimo 6 meses de experiência. Isso. E quem está assistindo ao programa agora e se interessou por uma das vagas, o que deve fazer, Francisca? Deve procurar um dos cines, né? As agências do Cine, que são no Barreiro, Venda Nova ou no BH Resolve, munidos com os documentos, carteira de trabalho, identidade e CPF. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Francisco. Um beijo a todos aí. Obrigada a você. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Toda terça-feira a gente atualiza as vagas do Cine. Só que como ontem nós não tivemos o programa, porque ontem teve Liga dos Campeões, a gente atualizou na quarta. Mas se liga aí que toda terça a gente atualiza, ok? Gente, uma lei federal de 26 anos atrás determina que empresas com mais de 100 empregados devem reservar de 2%, está vendo que a gente está falando muito sobre emprego hoje, né? Devem reservar de 2% a 5% das vagas para pessoas reabilitadas ou com deficiência. Muitas empresas se arriscam a ser multadas e não cumprem a lei. Outras tentam cumprir e não conseguem por falta, acredite, de candidatos. Em Belo Horizonte, não é diferente. Uma entidade está capacitando pessoas com deficiência para ajudá-las a arrumar um emprego. Esse VT do Marcelo Silveira é muito interessante. Preste atenção, se você tem alguém na família que tem alguma deficiência física, você pode ajudar alguém que seja conhecido também. Marcelo Silveira. José Almeida sofre com transtorno de ansiedade e mesmo enfrentando muitas barreiras, ele conseguiu ser efetivado neste supermercado como repositor. Eu sou repositor da mercearia, reponho esses produtos aí e ajudo as outras pessoas. Conseguir emprego para quem tem alguma deficiência é difícil para quem procura e também para quem oferece. No mesmo supermercado onde o José trabalha,
há outros funcionários com limitações físicas e mentais, mas também tem muitas vagas em aberto. Normalmente não é uma mão de obra qualificada. As empresas hoje elas têm que estar abertas não somente em querer buscar uma pessoa com deficiência para cumprir uma cota, mas principalmente auxiliar no processo de desenvolvimento dessa pessoa no mercado de trabalho. A empresa acaba fazendo esse papel social. As cotas para pessoas com deficiência surgiram em 1991 com a Lei 8.213. A determinação é para que empresas com mais de 100 empregados tenham de 2 a 5% das vagas destinadas a estes trabalhadores. Gabriel e Jean conseguiram emprego na mesma empresa especializada em tecnologia. Gabriel tem deficiência visual parcial e Jean Carlos um tipo de artrose com atrofia na perna esquerda. Os dois se capacitaram num instituto voltado a oportunidades sociais. Veio me agregar bastante aqui, né, com relação ao curso e ao sistema operacional da empresa. Vi que era um curso bastante bacana mesmo e correr atrás mesmo para procurar saber um pouco mais. O instituto está com vagas abertas para pessoas com deficiência. O curso é gratuito e o aluno ainda pode ser encaminhado para uma empresa. A gente não promete trabalho em momento algum, mas assim que eles se formam, que a gente entrega o certificado, a gente oferece os currículos para as empresas parceiras de forma gratuita também, buscando a empregabilidade dessas pessoas. Eu estou gostando demais do programa de hoje. A gente está tratando muito sobre um tema que tem que ser discutido e a gente tem que buscar alternativas aí, né? Que é emprego para o povo, que o povo está precisando. Quem quiser fazer o curso deve entrar no site do Instituto da Oportunidade Social, que é o ios.org.br, ios.org.br e se inscrever. Detalhe, está terminando hoje o prazo. Então corra, vai, se não tiver computador em casa, vai no smartphone, se não der, vai numa lan house. Ainda existe lan house ainda? Existe, claro que existe. Então vai numa lan house, lá se for em Divinópolis, procura o Alan Baker aí na lan house e ele vai cuidar para você. Pede ajuda de alguém para fazer o cadastro lá, porque está terminando hoje, ok? E a gente de volta para a cozinha, um cheiro sensacional, né? Eu sofro todos os dias aqui, eu não posso comer, que se eu comer eu vou ficar maior. Né? E aí o chefe Renato está aqui, jogou o bacon. Aqui comecei fritou. O bacon, aí o cheiro então sobe, coloca a cebola também. Aí agora você jogou a cebola, e o próximo passo? Aqui agora eu vou colocar alho. E eu estou trabalhando aqui junto com essa receita para dar um sabor um pouco mais marcante, gengibre. Uma colherinha de café de gengibre ralado ou picadinho, que ele dá um sabor bem leve, mas um pouco picante na receita. Chefe Renato Lobato, quem está em casa e quer que o chefe Renato Lobato faça eu tenho um condomínio, eu quero que o Renato vá lá no meu condomínio e dá curso para as pessoas que lá estão. Qual que é o telefone? Apareceu na tela já, André? Se não, coloca aí os contatos do Renato Lobato, mas põe o Instagram do Renato Lobato na tela para mim. Aliás, já está Chefe Lobato, é isso, Renato? Exatamente. Chefe Lobato está aí no Instagram, pode entrar em contato. Mas se alguém quiser te ligar, você quer passar o telefone ou você prefere não? Instagram melhor. Instagram acho melhor. Que é mais tranquilo, né? Porque o galã, e aí já viu o telefone. Tô brincando, brincadeira. É porque no Instagram você já fala com ele lá em inbox e tal, e trata tudo por lá. Então, @Chefe Lobato. Everton, estou querendo fazer um curso aqui no meu condomínio, na minha empresa. As empresas estão fazendo isso agora. Isso é bem legal. Isso, pega os funcionários e dá um curso lá para os funcionários para aprender a cozinhar, cara. Terapia. E não só para aprender a cozinhar, mas para unir a equipe. Unir a equipe. Você consegue montar um prato onde você divide a equipe e a equipe trabalhando em conjunto, você consegue legal demais, finalizar. Legal bem demais. legal. Então aqui, ó. O chefe Renato jogou o bacon, fritou, jogou a cebola, fritou, jogou o alho com o gengibre. E agora o tomate. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá isso aqui, não. E daqui a pouco a gente vai, então. Você pode ir tocando aí. Daqui a pouco a gente volta para finalizar e aí eu vou experimentar também essa delícia. Gente, preste atenção, volta para cá, porque, nossa, o cheiro aqui tá demais. Uma nova forma de prevenção ao vírus HIV, mais um assunto sério aqui no programa. Uma nova forma de prevenção ao vírus HIV está disponível em Minas Gerais. É que o SUS começou a distribuir um medicamento que combina 2 antirretrovirais e que deve ser tomado diariamente, porque esse medicamento busca reduzir o risco de pessoas
não infectadas de contraírem o vírus por meio de relações sexuais. Em uma primeira etapa, no estado, 152 pessoas poderão tomar o remédio, mas vale lembrar que ele não serve para outras infecções sexualmente transmissíveis, ok? E por isso não substitui, por exemplo, o uso do preservativo. Você não vai deixar de usar o preservativo para tomar remédio. Toma juízo nessa cabeça aí. O papo aqui é reto. Kiwane Rodrigues, conta aí. Este jovem que terá a identidade preservada conta que assim que soube da estratégia de prevenção ao HIV, decidiu que iria tomar a medicação. Participar de um projeto como esse, ele me auxilia e auxilia com informação, por exemplo, essa que nós estamos trazendo agora, para as outras pessoas poderem buscar também ter conhecimento sobre isso. Por exemplo, alguém que se relacione com outra que tenha HIV positivo, ela pode utilizar para se proteger. Então foi por isso que eu decidi. A profilaxia pré-exposição, a PrEP, busca reduzir os riscos de pessoas não infectadas contraírem o vírus da imunodeficiência humana por meio de relações sexuais. Ela é para ser usada de forma combinada, principalmente com o preservativo, porque ela não previne outras ISTs, como a sífilis, a gonorreia, clamídia, entre outras doenças sexualmente transmissíveis, né, as hepatites virais, que são igualmente graves, comparando-se ao HIV. Na primeira fase de implantação da PrEP no estado, 152 pessoas poderão ser acompanhadas em 4 municípios: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Passos e Uberlândia. Até o momento, são 82 usuários cadastrados que recebem o medicamento, 70 deles na capital mineira. Os efeitos adversos mais comuns relacionados ao uso da PrEP são efeitos gastrointestinais, né, indisposição gastrointestinal, que geralmente acontece no início da terapia e que logo em seguida desaparece, e o medicamento, em geral, é muito bem tolerado. A PrEP está indicada para os segmentos populacionais com vulnerabilidades específicas, que estão sob o maior risco de se infectar pelo HIV, em diferentes contextos sociais. Como homens que fazem sexo com outros homens, pessoas transgênero, profissionais do sexo e pessoas inseridas em uma parceria soro diferente, aqueles casais em que uma pessoa vive com HIV e a outra pessoa não, e ainda assim esteja configurado uma situação de risco de transmissão da doença. Minas Gerais é o estado com segunda maior resposta para o tratamento de HIV do Brasil. Olha só, quem tem interesse em fazer o uso da PrEP, chamado PrEP, o medicamento que mostramos na nossa matéria, deve procurar aqui na capital o Hospital Eduardo de Menezes, que fica na rua Doutor Cristiano Rezende, número 2213-2213, no bairro Bom Sucesso, ou o Centro Orestes Diniz, na Alameda Álvaro Celso, número 241, no bairro Santa Efigênia. Mas é importante que mesmo que você tome o medicamento, tá, você continue usando o preservativo, ok? Porque conforme você pôde conferir aí, a especialista médica dizendo que gonorreia, sífilis, o risco é o mesmo. Você não vai querer passar por isso, né? Ó, hoje no quadro Doutor Responde, a gente vai falar sobre divórcio. É um assunto delicado para muita gente, para outros não. A gente vai explicar sobre separação, como é que fica isso para os filhos. E para nos ajudar a entender, a gente recebe aqui a psicóloga Daniela Bittar. Vem para cá, Daniela Bittar, sempre muito simpática. Dá um beijo aqui. Chega para cá, vamos sentar aqui e vamos falar. Falar da vida dos outros é bom demais, né? E aqui não deixa de ser. Eu nunca me divorciei, nem pretendo. Quanto tempo você tem de casado? Eu tenho de casado, eu casei em 2001. Hoje nós estamos em 2018. 17 anos? 17 anos de casado. Primeira não abro esposa. mão, mas de jeito, se eu perder minha mulher, eu pulo no Rio Arrudas. Não posso. Agora, me diz uma coisa, Daniela. Eu acho que o principal... Você acha que a principal parte do tema é a questão dos filhos? É onde pega mais? Sim. Essa pergunta é ótima, porque, inclusive, os países nórdicos, os países desenvolvidos, já investem nisso, porque eles descobriram que depois do primeiro filho, o número de divórcio aumenta consideravelmente. Então,
a gente trabalha e foca muito na reconstrução familiar com a chegada dos filhos. Por que isso acontece, na sua opinião, Daniela? Porque muda demais a estrutura familiar, então, né? a maioria, nos países, vamos chutar, nos países da Europa, principalmente, depois do primeiro filho, é que os casais mais se separam. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil isso acontece também. Em vários lugares do mundo. As mulheres, então, dão mais atenção para os filhos e os maridos reclamam, ou falta um pouco também de interesse dos maridos por uma série de fatores, inclusive até o aspecto físico, a atenção com ele não é a mesma, até ciúme de filho tem também? Sim. A questão é muito mais complexa, sabe, Everton? Porque a mulher, quando ela fica grávida, ela começa a passar por uma fusão muito visceral com a criança. E quando a criança nasce, ela continua nesse segmento visceral. Ela fica misturada com a criança. Ela fica completamente envolvida nesse processo. Então, quando eu falo visceral, é que tudo, antes de passar por ela, passa pelos filhos. Nada mais passa só por ela. E com o homem acontece um pouquinho diferente, porque ele não está vivenciando aquele processo da gravidez e ele entra nessa relação quando o filho nasce. Então, muitas vezes a mulher se gruda no filho e o marido não entende o que acontece. Então, falta informação. Nós estamos atravessando um momento agora em que está existindo uma grande mudança, né? Os homens estão mais participativos, a gente está mais vivendo... tolerantes. Respeitando isso mais também? Querendo participar mesmo, querendo entender, assim, qual que é o papel do homem no puerpério. Você sabe? Sabe o que é puerpério? Primeiro, puerpério é pós-parto. Eu ia falar que é o processo todo. Do pós-parto. Então, pós-parto. Pós-parto pode durar até 2 anos. Sim. A gente acha que dura 3 meses, 45 dias, 4 meses, não, mas pode durar até 2 anos. Então é importante que o marido Qual que é o papel do pai? Bom, na prática, é acompanhar tudo ao lado da Cuidar mãe. Da mulher, claro, sim, claro. Isso mesmo. E muitas vezes o homem se recolhe, muitas vezes a mulher não deixa o homem entrar porque tem insegurança de deixar a criança com ele, porque esse cuidado materno começa com as mulheres, a gente que ganha boneca, a gente que brinca de casinha, tem toda essa, né, essa concepção em volta. Como é que trata isso? A maioria dos divórcios são ocasionados por traição, ou por esse tipo de problema aí? Para te falar a verdade, eu acho que hoje a gente percebe que o filho traz quando o filho entra, desestrutura a casa, muitas vezes. E aí, muitas coisas podem acontecer a partir daí, inclusive traições. Daniela, a crise financeira que o país atravessou de uma forma mais grave, mas continua atravessando, é também motivo para divórcio? Com certeza. Muitos homens que perderam os empregos e... Homem desempregado, gente, é depressão na certa, é complicado. Então, assim, as famílias que atravessam isso sem uma estrutura, sem uma ajuda, sem um entendimento, passam por muitas dificuldades. E o homem, geralmente em casa, desempregado, ele entra numa angústia muito grande que pode virar depressão. Então, é um motivo para separação. Sim. 2 perguntas. Antes, deixa eu só abraçar o pessoal do Serra Verde, o Marcos Sarita, lá do bairro Serra Verde, da Associação de Moradores, lá, né, André? Associação de Moradores do bairro Serra Verde. Não perde um programa, muito obrigado aí pela audiência, valeu demais. Agora eu tenho 2 perguntas, a primeira delas, essa sensação de impotência que dá no homem que está desempregado dentro de casa e tal, gera essa insatisfação e tal. Mas a criança vivendo ali dentro, convivendo com esse problema, como é que explica isso para a criança quando o processo de divórcio começa, já notam que não dá mais para viver junto? Como é que introduz a criança nessa situação? Então, quando a gente está falando de uma criança na primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, o processo tem que ser muito lúdico, porque a criança não tem condição de ter uma conversa concreta e dentro do intelectual nessa idade. Então, se parte para o lúdico. Obviamente que as coisas precisa haver diálogo, né? Precisa haver conversa, mas de uma forma lúdica. Você não vai nunca envolver a criança nos problemas dos pais afetivos. Isso é uma coisa, assim, muito delicada. Os problemas afetivos que dizem respeito aos pais não tem nada a ver com os filhos. Então, a criança nota
que tem um clima diferente em casa, ela percebe que tem algo ali que não está bom, mas ela não sabe dizer o que é. Então, obviamente que quando o pai vai sair de casa, ou a mãe, esse processo precisa ser muito cuidadoso, a criança não precisa não participar de brigas e discussões. Aliás, na frente das crianças é um negócio também desagradável. Nunca, né? gente. Uma coisa que é muito séria. Criança de 0 aos 7 anos, que é a primeira infância, precisa ser preservados. Por quê? Porque é uma fase que vai definir a personalidade muito. Então, elas precisam ter um contato com a vida com uma boa sensação. Não briga na frente dos filhos, não, que isso é muito feio. Entra pro quarto, fala baixinho e tal. Deixa eu ver, tem pergunta das ruas aí, André? Vamos lá então, roda aí. A minha dúvida é com quem os filhos vão ficar depois da separação. E agora, Daniela? Olha, a lei diz hoje que tem que ter guarda compartilhada, né? A lei pede guarda compartilhada. Mas aí precisa de um diálogo maduro entre os pais para acontecer isso. Senão a criança vai ficar com um responsável só. Lembrando que, gente, a questão financeira não tem nada a ver com a separação da criança entre pai e mãe. O financeiro, tira o financeiro. As crianças não precisam escutar, seu pai não paga pensão, ou seu pai não ajuda. Essas coisas, elas não precisam acontecer. Então, respondendo a pergunta dela, é ideal que a criança fique com a guarda compartilhada. Mas se isso não ocorrer, ela vai ficar com um dos responsáveis, né? Ou com o pai ou com a mãe, e vai continuar tendo a convivência com os dois. Espera-se que conviva com os dois. A gente vai continuar esse papo e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou chamar um break. Na volta, a Cris Carneiro vai se unir a nós aqui, porque se a Cris gosta e fala semanalmente aqui sobre relacionamento com quem está em casa, hoje a Daniela também vai participar, pode ser? Claro. Então simbora. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vai chegar por aqui a Cris Carneiro para a roda e você de casa também participa pelo nosso Band Zap, 99772-7663. Em 4 minutos a gente volta, não sai daí. Olha, nós de volta aqui com o Brasil Gente nesta quarta-feira. E hoje no quadro A Última Cartada, a Cris Carneiro já se juntou a nós aqui. E hoje a Cris vai responder perguntas dos telespectadores. E a primeira hoje inclusive, a gente separou as perguntas que tem relação com o tema que estamos discutindo aqui com a Daniela Bittar, que é divórcio, Cris. E aí, o que você tem para nós aí hoje? Todas as perguntas aqui estão super inseridas dentro desse tema de hoje. E são perguntas muito interessantes. A primeira pergunta, ela diz o seguinte, a Jordana. Cris, me separei há 2 anos e... 2 meses, e percebo que as minhas filhas sentem muita falta da convivência diária com o pai. Só que eu tenho problemas de relacionamento com o meu ex e não quero conviver com ele. Será que o novo namorado pode resolver a situação? Então, Jordana, é o seguinte, ninguém substitui ninguém. O pai delas nunca vai ser substituído. O pai delas vai ser sempre o pai delas. Então, você não pode arrumar um namorado, ter um namorado, para poder ter aquela convivência paterna, entre aspas, com as meninas. O pai delas está lá, os seus problemas com o pai delas vai ficar de lado, vai ser o seu problema com ele. Não tem que interferir. A separação é da esposa com o marido, nunca do pai com os filhos. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Tenta ter uma relação madura com ele, uma conversa madura, para que isso não respingue nos filhos. Mas hoje em dia a separação é uma coisa super normal, super natural, acontece muito entre os casais, mas ninguém substitui ninguém. Nunca que um namorado seu vai ser o pai delas. O pai delas será sempre o pai delas. Agora, a gente até tratou desse tema agora há pouco, né, Daniela? De falar, você citou sobre a guarda compartilhada, se possível. Tem que lembrar que a Jordana disse que tem 2 meses. Então, a gente tem que lembrar também que essas crianças estão passando pela fase de adaptação. Muito natural que elas sintam a falta do pai. E é muito natural também que elas expressem essa falta, porque o convívio mudou mesmo. A rotina vai mudar, um monte de coisas vai ter que ser
serão adequadas, readequadas. Então a gente tem que dar um tempo para essas meninas também se ressituarem, né? Que a mudança, ela aconteceu. A gente não pode fingir que não tem mudança, não. Não tem Claro, é que no caso, nessa pergunta, ela queria saber se um namorado vai amenizar a situação. Não vai. E de forma nenhuma. só o tempo. Pelo contrário. Só o Agora tempo. que está tão recente, é até bom que isso não aconteça, né? A segunda, então, agora é um homem, Cris? A segunda é o Marcelo. O Marcelo diz o seguinte: Cris, eu e a minha mulher estamos passando por muitos problemas no nosso casamento. Nós temos 3 filhos e achamos que eles vão sofrer muito se a gente optar pelo divórcio. Continuar um relacionamento ruim pelos filhos é a escolha certa? Então, Marcelo, na minha opinião é o seguinte: não, continuar um relacionamento ruim pelos filhos não é a escolha certa. Até porque o ambiente de casa, o ambiente familiar é muito importante para o desenvolvimento, para a criação desses filhos. Então, os filhos percebem quando os pais não estão bem. Os filhos percebem um ambiente ruim, hostil dentro de casa. Então, é muito mais saudável que eles vivam num ambiente saudável do que ficar casado só por causa dos filhos, sendo que isso realmente não vai ser bom para os filhos. É claro que no início tem uma adaptação, algumas crianças passam melhor por isso, outras demoram um pouquinho mais a passar por essa nova realidade, mas um casamento tem que ser de fato feliz, porque um casamento que não é feliz e fica-se aí pelos filhos, vai entrar, pode ser que entre traição, pode ser que entre deslealdade, a cumplicidade é muito importante, o companheirismo é muito importante, aquele ambiente familiar gostoso, de realmente paz e tranquilidade é muito importante para os filhos, seja casados, os pais ou não. Bom, agora a gente vai pular direto para a terceira, daqui a pouco a Daniela também vai participar. Agora a participação da Camila, a dúvida da Camila do Prado. Então, a Camila diz o seguinte: Cris, me separei há cerca de 1 ano e, acredite se quiser, voltei a namorar com meu ex-marido. Como fazer para que os mesmos problemas que causaram o divórcio não aconteçam? Eu acho sensacional isso, porque eu acho que é justamente aí, o momento desse namoro com seu ex-marido é a hora de vocês se curtirem e pontuarem o que foi que deu errado, né? Para justamente não acontecer, se vocês optarem por voltar, de fato, o casamento, para não acontecer de novo, que não aconteçam os mesmos erros. Então é muito importante esse momento, que é um momento tão leve, né? O momento de namoro é um momento tão leve, tão gostoso. É muito importante que vocês pontuem tudo o que aconteceu de bom e de ruim, para que as coisas boas se preservem e as ruins não voltem a acontecer. E aí, Daniela, sobre essa última? É interessante porque não sei se eles têm filhos, né? E a gente percebe, assim, um casal quando separa, gente, isso eu queria muito ressaltar. Eu sou uma psicóloga familiar, então eu sou super pró-família. Eu acredito que depois que entram os filhos, o casal passa mesmo por uma reestruturação. E muitas vezes os casais separam precocemente. Porque no meio daquele caos, porque a palavra é caos, não é, Cris? Depois que os filhos chegam, vira um caos mesmo. Precisa esperar um tempo, precisa buscar ajuda, precisa voltar para dentro de si mesmo, entender, eu ainda gosto dele, eu gosto dela. Tem sentimento ou só a gente está muito envolvido e preso nos nossos problemas diários, na falta de comunicação? Um não escuta mais, o outro não sabe falar. Então, vamos atravessar essa crise, vamos passar por ela. E um detalhe, hein? Eu também sou a favor da família. Família é o berço de tudo, então sempre de olho nesse ponto. Eu posso só fazer uma observação? Quanto tempo nós temos aí, André? Para encerrar? Ixi, então a Cris quer fazer uma observação. Então, enquanto você faz a observação, eu vou passar na sua frente, mas pode fazer, Cris. Eu acho que a mulher é muito cobrada. Muitas vezes dizem que depois que chegam os filhos, a mulher não olha para o marido, que está com a cabeça só nos filhos. Eu acho que talvez falta um pouquinho de maturidade nos homens. Claro que não estou falando de todos, mas os homens cobram muito da mulher. Os homens, eles são muito visuais, eles cobram que a mulher realmente... Tem um medo que a mulher não volte o corpo dela, eles querem que a mulher esteja linda o tempo inteiro, e não é esse momento. O momento realmente é um momento que ela está amamentando, porque eu acho que tem que entender um pouco mais a mulher. Não é que ela tirou os olhos do marido e dá só para os filhos. Né? Claro que não, exatamente. Bom, Cris Carneiro conosco. Hoje participação mais que especial da Daniela Bittar também. Aqui o chefe Renato Lobato. Mostra do alto aí como é que ficou essa delícia aqui.
que o Renato vai montar aqui agora. Isso. E eu vou experimentar. Mas se você tem alguma dúvida sobre os ingredientes e a montagem, vai lá no nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Renato, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Grande abraço, vem aí o melhor do Brasil, José Luiz da Atene. Agora eu vou experimentar essa delícia aqui.